Entendi. Uhum. Estamos online já. Gente, boa tarde. Estamos aqui para começar a nossa quarta aula da turma introdutória, que vai ser sobre aprofundamento dos conceitos de Estado e classe, com a professora Joyce Slabão, que é formada em História pela Federal do Rio Grande e é pós-graduando hoje na UFPEL, não é isso? Uhum. Queria a gente combinar uma coisa. Nas últimas aulas, a gente tem desligado o chat, porque a pessoa acaba se apresentando muito e acaba distraindo tanto o professor como as pessoas que estão assistindo a aula. A gente vai tentar hoje manter o chat ligado, até para a gente conseguir ter um feedback de como é que a aula está acontecendo, mas se não der certo da gente conseguir acompanhar o chat, as pessoas ficarem falando muito, a gente vai acabar desativando hoje. Até um pedido da professora para conseguir acompanhar a aula, ver como é que está o desenvolvimento, se as pessoas ainda têm dúvidas. Então, hoje, vamos tentar, nesse início de aula, manter o chat ligado. No demais, só para lembrar que vai ser agora 1h40 de exposição, a gente vai fazer um intervalo para as pessoas mandarem as perguntas, eu vou mandar aqui o e-mail para o pessoal mandar as perguntas para a gente responder na segunda parte, e às 16h10 a gente começa a segunda parte da aula para terminar às 17 horas. Tá bom? É isso, professora, tá contigo. Qualquer coisa é só falar que eu tô aqui no fone, tá bom? Obrigada, Lucas. Então, gente, a gente tem aqui alguns desafios, né? O primeiro é que o tema é bem extenso e a gente tem pouco tempo. E o segundo é que a gente tem uma turma bem heterogênea, né? Com níveis de formação bem distintos. Então, vou pedir a compreensão de vocês, assim, né? Porque quando eu estiver explicando coisas que pareçam óbvias para vocês, pensem que talvez tenha alguém também aqui junto na nossa aula que não tenha, né? Que esteja num patamar um pouco anterior da sua formação teórica. E, eventualmente, se vocês não entenderem, também vou pedir que aqui no chat peçam para explicar um pouco mais, porque a aula não vai valer nada se eu não conseguir acrescentar nada na formação de vocês, e também não vai valer se eu ficar aqui falando um monte de coisas que vocês não conseguem compreender, né? Então vamos tentar criar um meio termo. Também vou pedir desculpa, porque eu não consegui assistir a aula do professor Luiz Paulo. E como são temas assim que, né, se encontram muito, talvez acabe repetindo algumas coisas, né? Hoje dei uma olhada no slide dele, vi que tem bastante coisa parecida, mas a gente vai tentar passar rapidamente por isso e tentar aprofundar um pouquinho mais, né? Não sei qual foi o nível de profundidade que ele atingiu com vocês, mas vamos tentar acrescentar elementos novos assim, aí para a nossa análise. Vou começar então a apresentação. Tentei fazer um slide bonito para vocês também. Então, gente, começar com o modo de produção. Eu sei que ele já falou sobre isso com vocês, né? Mas vou passar rapidamente por isso, só para a gente ter essa compreensão, porque depois a gente vai falar de forma mais atenta, né? Em cada modo de produção que se sucedeu, assim, na história do nosso desenvolvimento enquanto sociedade humana. Então, é bom que a gente tenha isso, né, bem claro. Então, para sobreviver, o ser humano precisa produzir as condições da sua existência, né? Acho que todo mundo sabe que na nossa trajetória enquanto espécie, né, no início do nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedades humanas, a nossa espécie sempre foi muito frágil, né? Então, em comparação com um urso, um lobo, um leão, a gente sempre saía perdendo, né? A gente conseguiu sobreviver enquanto espécie muito em relação a nossa atuação enquanto grupo, né? Enquanto agrupamento. Então, a gente conseguiu, e também, né, usando a nossa superioridade intelectual para produzir as nossas condições de existência. Né? Enquanto os outros animais simplesmente interagem com o meio, a gente modifica o meio através do trabalho, né? E isso é essencial. Mas o que é necessário para que haja produção? Isso o professor Luiz Paulo já deve ter desenvolvido bastante com vocês, né? As matérias-primas, então, junto com as ferramentas, são o que a gente denomina como meios de produção, né? E aí, do mais simples ao mais complexo, pensar que no início do nosso processo, né, uma estaca era meio de produção e hoje a gente tem fábricas muito complexas, né? Tá aí num patamar da indústria 4.0, da robótica, né? Então, do mais simples ao mais complexo sempre. Para que haja produção, é preciso que existam meios de produção e força de trabalho. O conjunto desses elementos é chamado de forças produtivas. E isso, gente, parece muito óbvio pra gente, muito simples, mas não é, né? Eu fiz uma cadeira com curso de economia, deve ter alguém aí do curso de economia da FURG, e a gente sabe que tem, assim, né, muitos liberais na turminha e tal, né? Eu fui obrigada a ouvir, numa dessas aulas que tive com eles,
que a mais-valia, depois vocês vão ver, o Belasquim vai apresentar para vocês esse conceito, e aí vocês lembrem dessa historinha, né? Um dos meninos lá da turma falou que a mais-valia já nasceu refutada, porque o patrão adianta o salário dos trabalhadores, e eu não sei de onde ele tirou essa informação, né? Não quero usar também palavras impróprias aqui, mas acho que tirou desse lugar. E mesmo que fosse, gente, assim, mesmo que houvesse um adiantamento, a argumentação dele é de que tempo é dinheiro. Então, não seria mais-valia, seria juros, né? Mas tempo é dinheiro, e essa é uma máxima que é muito reproduzida, assim, né, na nossa sociedade, enfim, no nosso cotidiano. Mas se a gente deixar minério de ferro em cima de uma mesa durante uma semana, a gente vai voltar lá e ele vai continuar minério de ferro. Porque a gente precisa que algum ser humano aplique força de trabalho para transformar ele em riqueza. E aqui riqueza, né, pensando não num baú cheio de ouro, mas em qualquer coisa, né? Na cadeira que a gente senta, no computador que a gente usa, no smartphone para assistir essa aula. E força produtiva não é apenas, né, a força do braço batendo, né, com o martelo no prego. É trabalho intelectual, né? Tudo isso, às vezes o termo forças produtivas leva a gente a pensar num trabalho mais, né, braçal, mas não é só isso, né? O trabalho intelectual, a formulação também faz parte da força de trabalho e é essencial para a produção, né? Então o tempo não produz nada por si só. O que produz é o tempo de trabalho. E isso é um elemento central para a nossa análise também para que a gente não se confunda, né? Quando vai analisar a realidade. Sem o trabalho humano, nada se produz, né? Como a gente estava conversando. Mas sem os meios de produção, os homens e mulheres não podem trabalhar, né? Então, aqui a questão da propriedade se coloca como um elemento central também, né? Porque não basta força de vontade. Mesmo que eu soubesse, né, tudo que é preciso para produzir um smartphone, se eu não tivesse as ferramentas, se eu não tivesse a matéria-prima necessária, se eu não tivesse a tecnologia, né, e não tenho mesmo, eu não poderia fabricar um smartphone sozinha, né? Então, é por isso que a questão da propriedade, ela é um elemento tão essencial, assim, tão central, para a gente entender como a nossa sociedade funciona, né? E aí a gente vai ver, quando analisar os modos de produção de modo mais atento, né, como que ela é decisiva. Opa. Os seres humanos não podem viver se não se relacionarem com outros seres humanos. E aí aqui, a gente que está em isolamento social agora, né, vai ficar pensando, a gente tem valorizado muito mais a relação, né, entre seres humanos, mas aqui a gente está falando de relação de produção. E aí justamente, né, a gente pensa como uma coisa evolutiva e a nossa espécie sempre precisou se relacionar com outros da mesma espécie para conseguir reproduzir as suas condições de existência, né, de sobrevivência. Então, dessas relações, a gente vai dar o nome, né, de relações sociais de produção. E a gente também vai ver um desenvolvimento dessas relações de produção do mais simples para o mais complexo, né? Nas primeiras sociedades humanas, isso se dava através de uma divisão sexual do trabalho, né? De quem é que ia ficar responsável pela coleta dos alimentos, quem é que ia ficar responsável pela caça, né? Pelo fogo, enfim. E hoje a gente vê assim, uma infinidade de relações de produção, uma complexidade, né, no sistema capitalista, aliás, modo de produção capitalista, de relações de produção das mais diversas e das mais complexas. Mas há dois grandes grupos, né, dois grandes tipos dessas relações sociais de produção, que são as igualitárias e as relações que estão assentadas na exploração. As relações igualitárias, elas se dão quando os meios, aí para ver, né, como que a propriedade dos meios de produção é decisiva. As relações de produção igualitária se dão quando esses meios de produção têm uma propriedade coletiva, né? E as relações baseadas, assentadas na exploração, são quando esses meios de produção estão na mão de poucas pessoas, né? E aqui, quando a gente fala de relações assentadas na exploração, tem um elemento muito importante, né? Hoje, pensando no nosso patamar de desenvolvimento das forças produtivas também no mundo globalizado, a gente vê cada vez mais a produção, né, das riquezas, a produção das mercadorias sendo social. Ou seja, a gente olha para o nosso smartphone do nosso lado, ou na nossa frente, né, e pensa, né, quantas peças tem ali, quantos trabalhadores, né, de diferentes partes do mundo estiveram envolvidos no processo produtivo desse smartphone, né?
E, claro, a indústria 4.0 um pouco reduz isso, porque cada vez mais máquinas e não humanos participam do processo produtivo, mas mesmo assim, gente, indiretamente, no desenvolvimento das tecnologias, que são muitas em um smartphone, né, em qualquer outra mercadoria que a gente vai encontrar, são muitos os seres humanos, muitos os trabalhadores que tiveram envolvidos nesse processo. Mas a apropriação ela é cada vez mais privada, né? Então, hoje a gente pensa, né? Quando a gente fala aquela frase bem emblemática, que é se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence, às vezes a gente pensa muito no direito de ter um smartphone, né? Porque hoje a gente, enquanto comunista, também às vezes tem que defender o absurdo do direito de poder usufruir da tecnologia, né? Mas tem algo muito mais profundo aí, né? Que não é simplesmente o direito de comprar ou de obter uma mercadoria, mas de ter, de participar da apropriação de forma concreta, né? Pensar que hoje os donos das grandes indústrias, não vou falar nem de banco, porque esses nem produzem, né? Mas os donos das grandes indústrias têm dinheiro, assim, né? Até a última geração. Tem muito dinheiro, né? Dinheiro suficiente para acabar com o problema, com a pobreza no mundo, né? Enfim. Mas a apropriação dessa riqueza que é produzida socialmente cada vez mais privada, né? Então, nas relações de produção igualitárias, isso não acontece. Como a propriedade dos meios de produção é coletiva, ou às vezes não existe essa questão de propriedade, né? Como no comunismo primitivo, a apropriação da riqueza, ela também é mais bem dividida, né? Ela também é social. Então, o modo de produção, isso o professor Luiz Paulo também já falou com vocês, né? Vai ser a articulação das forças produtivas, né? Da matéria-prima, das ferramentas, do tipo de trabalho, com as relações de produção. Então, aí vai entrar se o trabalho é assalariado, se é compulsório, né? Qual é o nível de desenvolvimento das forças produtivas. Tudo isso vai dizer respeito a... vai nos ajudar, né? A definir qual é o modo de produção de uma determinada sociedade, num determinado tempo histórico. E aqui tem um lembretezinho que diz que o que distingue uma época econômica da outra não é o que se produz, mas como, né? Ou seja, a nossa diferença, a diferença do capitalismo para o feudalismo não é que eles produziam trigo e a gente produz smartphone, né? A diferença é que o trabalho no feudalismo era de tipo servil, aqui é de tipo assalariado, né? As técnicas eram outras, a forma de organização da produção é outra hoje, né? Diferente do feudalismo. E também, gente, acho que para pensar um pouco nos termos que a gente usa, né? Eu aqui já usei, inclusive, o termo sistema, que é um termo que eu não gosto muito, né? Que é o que a galera usa para se referir ao capitalismo, a outros modos de produção. E por que eu não gosto? Porque nenhum termo, assim, quando a gente está analisando a sociedade, quando se fala de teoria, nenhum termo é utilizado por acaso, né? Existem muitos pressupostos teóricos por trás da utilização de um determinado termo. E sistema, quando a gente pensa em sistema, a gente pensa em algo muito acima da gente, né? E algo que funciona perfeitamente, né? Como um monte de engrenagens. E para quem usa esse termo, normalmente, né, de forma consciente, tem pressupostos teóricos, assim, inclusive, de que o desemprego, a miséria, assim, as injustiças, as coisas que a gente acha, né, que são terríveis no sistema capitalista, por exemplo, fazem parte, né? Então precisam existir. Mas a gente não pensa assim. E quando a gente fala de modo de produção, a gente está falando de forma muito realista, assim, de como a nossa sociedade se organiza para produzir riqueza. Então a gente está falando bem sobre como as coisas são e a gente está dizendo que é um modo, né? Entre tantos outros. Então também acaba com aquela ideia de que sempre foi assim e sempre vai ser. Então, a determinante para definir um modo de produção é entender qual é o tipo de relação de produção que predomina. Ou seja, num determinado tempo histórico, numa determinada sociedade, a gente pode pensar no Brasil atual. Existem mais de um tipo de relação de produção convivendo, né? Então, por exemplo, existe trabalho escravo hoje no Brasil? Sim, existe. Em qualquer lugar do mundo, né? Mas isso é predominante? A maioria dos trabalhadores do Brasil são escravos? Não, né? A maioria é assalariada. E o trabalho de tipo assalariado, ele é típico do modo de produção capitalista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, se a gente for ver, minas de carvão,
mesmo a indústria têxtil, né, vai ver ali alguns trabalhadores em situação análoga à escravidão, que é um tipo de trabalho típico do escravismo, né, de um outro modo de produção. Mas acontece que, em maior ou menor medida, diferentes relações de produção podem conviver. Porque, gente, modelos econômicos existem muitos. Eles são só uma abstração. A realidade concreta, ela é muito complexa, né? E a gente vai ver aí que existe um movimento de dialética. Então, se a gente já passou por outros diferentes modos de produção, eles também deixaram, né, as suas marcas na nossa sociedade atual, né? Porque os modos de produção que se sucederam, eles também são produto dos que os antecederam. Então é um pouco disso, né? A gente também vai ter estatais. Vai ver, o modelo de propriedade típica do capitalismo é a propriedade privada, né? Mas a gente vai ter estatais, a gente vai ter cooperativas também no Brasil atual, que dizem respeito, são relações de produção mais igualitárias, né? Mas que o capitalismo vai poder conviver perfeitamente com esse tipo de relação de produção, né? Então, quando a gente vai analisar uma sociedade, a gente precisa identificar qual é a relação de produção que predomina, para identificar qual é o modo de produção. O comunismo primitivo, então, foi a maior parte da nossa história, né, enquanto humanidade, foi o que a gente pode chamar de pré-história, né? Mas não gosto muito desse termo, acho meio pejorativo. Mas, enfim, a maior parte da nossa história enquanto humanidade, nós vivemos sob o modo de produção comunal primitivo, né? O comunismo primitivo. Esse foi um período que não conheceu a existência da propriedade privada. Então, hoje, né? Mas há um longo tempo já existem uma gama de teóricos que defendem que a propriedade privada é um direito natural, né? Mas natural da onde, né? Como se a propriedade sempre tivesse existido. Mas não é bem assim, né? O sistema comunal primitivo não existia a propriedade privada, né? E o trabalho era coletivo. Isso porque, bom, aqui diz, né? Não havia produção suficiente para que algum grupo pudesse viver sem trabalhar. Então, tem dois elementos aí. Um nível de desenvolvimento das forças produtivas muito pequeno, muito inicial, e a não existência de uma sociedade de classes, né? Para pensar um pouco da transição desse período de modo de produção comunal primitivo para o escravismo, que foi, né, o que sucedeu, a gente precisa pensar no desenvolvimento das sociedades humanas, né? Então, dois elementos. O primeiro é o que a gente chama de incorporação de elementos exógenos a essas sociedades, né? Então, porque existiam a organização, né, hegemonicamente era tribal, mas vamos pensar em agrupamentos humanos, né? Então, esses agrupamentos humanos viviam num território restrito, né? E ao seu redor existiam outros agrupamentos rivais. A partir do momento em que passam a acontecer conflitos, daí a gente pode imaginar, assim, ao JS como sendo um desses agrupamentos humanos. E aí no Congresso da Uni, a gente tem lá, ou da UBS, né, diversos agrupamentos rivais. Quando a gente entra em conflito, né, claro, não dá para comparar porque a nossa relação é diferente, né, mas vamos pensar lá naquelas sociedades. Quando se entra em conflito, faz o quê? Né? Entra em guerra, daí a gente vence. O que a gente vai fazer com os que restaram, né? Com os que não morreram? Mata todos? Não me parece muito lógico, né? Então, o que se fazia era o aprisionamento desses indivíduos como escravos, né? E a partir do momento, então, que esses elementos exógenos, né, estranhos à tribo, são incorporados como escravos, né, como escravizados, eles passam a existir, então, uma diferenciação primordial, né? Porque antes não existia propriedade, né? Tudo era de todo mundo. Mas esse cara, ele não é da minha tribo, né? Então, o que é nosso não é dele. Então, passa a existir essa distinção. O que é nosso e o que não é dele, né? Que é a mesma coisa. Não sei se vocês entenderam, né? Mas isso, essa distinção. E é aí a origem da propriedade privada. Mas isso só pode acontecer, gente, porque existe um outro elemento em consonância, que é um nível de desenvolvimento um pouco maior das forças produtivas. Na maior parte da nossa história, não existia uma forma de produzir de modo que alguém pudesse ficar sem trabalhar. Todo mundo precisava participar do processo produtivo, senão não ia ter comida o suficiente para todo mundo.
né? Quando a gente chega no estágio de desenvolvimento das forças produtivas, de modo que o escravo possa trabalhar e uma parte, né, da população possa não trabalhar, mesmo que seja muito pequena, aí começa a divisão em classes sociais, né? E a primeira divisão foi, entre escravos e senhores. Todos os modos de produção, gente, têm as suas contradições, né? O modo de produção que sucedeu o comunal primitivo foi o escravista, e no modo de produção escravista, o dono da terra era ao mesmo tempo dono da mão de obra, né? Ou seja, ele era dono da terra e do escravo, dos meios de produção e das forças produtivas. Ou seja, das forças produtivas como um todo, né? Exemplos de sociedades escravistas foram a Grécia e a Roma antigas, né? Pensar assim, né? Quais eram as contradições fundamentais e usar Roma como exemplo? Primeiro, toda a sociedade de classe, gente, toda a sociedade dividida em classes antagônicas, vai ter como contradição fundamental essa contradição, essa divergência de interesses de classe, né? Uma classe exploradora e uma classe explorada que, óbvio, entra em conflito, né? Essa é a contradição fundamental que leva todo qualquer modo de produção à sua superação. Mas existem outras contradições, né? Inúmeras. Em Roma, por exemplo, a gente pode perceber que, primeiro, o trabalho escravo, ele é muito improdutivo, né? Ele é inimigo da inovação. Porque o trabalho compulsório é isso, né? E uma das principais formas de resistência ao trabalho compulsório é o corpo mole, né? Então, ele é um trabalho improdutivo. E Roma conseguia manter a sua pujança, né? Através da sua expansão, ou seja, invadindo outras sociedades, fazendo saques e aprisionando novos seres humanos como escravizados, né? Então, era isso que mantinha o Império rico, o Império funcionando. Mas conforme essa expansão vai acontecendo, é preciso muito mais para manter o tamanho do Império, né, de pé. E chega um momento que isso se esgota, né? Não tem mais condições de expandir na velocidade necessária para manter o tamanho do Império, né? Então, não tem mais saque, não tem mais aprisionamento de escravo que dê conta. E foi isso que aconteceu em Roma, né? Chegou no seu limite e começou a entrar em colapso. E é claro que as rebeliões, as revoltas, a resistência dos escravos fez também toda a diferença para que esse modo de produção pudesse ser superado, né? Ele foi sucedido, então, pelo modo de produção servil, e aqui a gente vai tentar focar mais no feudal, né? A gente normalmente pensa ou aprende na escola uma forma muito simplificada, né, de que a transição se deu os povos bárbaros invadiram, e é assim que chamam, né, os povos germânicos, né, bárbaros. Eles eram tão bélicos quanto os próprios romanos, né, que a gente viu que invadiam uma série de outras sociedades, mas eles não eram romanos, então se chamam bárbaros. Mas então, os povos germânicos, né, e a gente coloca toda responsabilidade neles. Então, os povos germânicos invadiram, a galera foi toda para o interior, porque Roma também era um império, né, muito urbano, então as pessoas viviam majoritariamente em cidades, né, na época. Então foi todo mundo para o interior e foi assim que começou a Idade Média. Mas não é bem isso, né? A gente viu o sistema escravista romano entrou em colapso, assim como o grego também. E houve uma transição para um modo de produção de tipo muito diferente, né? No modo de produção feudal, os donos da terra, né, que era o principal meio de produção da época, né, a terra, não eram o proprietário dos trabalhadores, né? Então a relação era diferente. Eles não eram mais escravos, eram servos, né? Também não eram trabalhadores livres. Eles estavam presos à terra e podiam ser vendidos com ela. Então, no modo de produção escravista, o escravo era uma mercadoria também, né? Inclusive a principal mercadoria. E ele podia ser vendido de uma parte para outra do território. Então, o escravo ele era, né, itinerante, ele podia ser vendido, ser transferido de um lugar para outro. No modo de produção servil, o servo ele é preso à terra. Inclusive, quando eu acho que venda não é o termo adequado, mas quando há uma transferência de terra, não vou entrar aqui, né, mas a galera mais das humanas compreende essa relação de suzerania e vassalagem, a questão da propriedade da terra na Idade Média. Mas quando havia uma transferência da propriedade da terra, o servo poderia ser transferido, né, junto com a terra, justamente por ter
né, uma relação intrínseca. Era ali que ele produzia, enfim, né. A exploração, ela se dava nesse âmbito, né, e também através de taxas. Então precisava pagar taxa para usar o moinho, para usar as ferramentas, enfim, existia a terra do senhor feudal e a terra do camponês, né, e ele tinha um tempo muito pequeno durante a semana para arar e para... Peraí, que minha garganta começa a secar. Então ele tinha pouco tempo para produzir nas suas próprias terras, né? Quando acontecia alguma tempestade, algum fenômeno natural que afetava a produção, era o camponês que ficava com o ônus, né? Então, primeiro, cuidar da terra do senhor feudal e, por último, da sua. E, às vezes, assim, né, as condições de reprodução da existência dos camponeses ficava muito prejudicada em relação a isso, né? O modo de produção asiático, ele conviveu também, para vocês terem noção, assim, tudo isso, gente, não é linear. Né? São transições de longo prazo e que às vezes convivem, né? O modo de produção asiático conviveu com o modo de produção escravista. Então não é uma coisa que vem depois da outra, assim, uma coisa acaba, outra começa. O modo de produção asiático era bem diferente do feudal também, né? Tinha suas semelhanças por ter esse modelo, essa relação de produção servil, mas tinha também as suas especificidades. O soberano era dono de todas as terras e os camponeses eram obrigados a pagar pesados tributos ao Estado, que podia deslocar grandes massas de trabalhadores do serviço da lavoura, né, do campo, para construções de grandes obras públicas. E aí a gente pode pensar, né, como o Império Egípcio conseguiu construir grandes pirâmides, fazer aqueles grandes monumentos, obras de irrigação, né? Tudo isso porque os servos, eles estavam muito mais ligados ao soberano, né? Enquanto no feudalismo as relações elas eram muito mais territoriais, né? Com o senhor feudal. Mas, assim, gente, o modo de produção asiático é bem complexo, não vou entrar aqui nele. Para vocês terem noção, aqui, né, no exemplo, tem o Egito Antigo e os impérios da Mesoamérica aqui, né? Então, que já tem uma diferença bem grande, assim, né? Eram sociedades completamente diferentes, mas que tinham essa base estrutural comum do modo de produção servil, das relações de produção, né? Serviço. O modo de produção capitalista, né? Que foi o que sucedeu o modo de produção feudal. Gente, para quem quer entender, assim, a gente não vai conseguir se ater muito nisso, né? Mas para quem quer entender bem, assim, como é que isso funcionou, eu vou indicar um livrinho que não se indica mais, eu não sei porquê. Mas esse aqui tá um pouco acabadinho, que eu comprei num sebo, que é a História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman. Ele começa lá na Alta Idade Média e vai descendo, assim, né, fazendo todo o processo de transição ao capitalismo e ainda projeta, fala da Revolução Russa, projeta uma nova sociedade, né? Então é bem interessante para quem quer entender como foi o processo de formação do capitalismo e é uma leitura muito fácil, assim, o Leo Huberman escreve muito bem, dialoga muito com o leitor. Então, os donos do... Lucas, eu... Ah, consegui. Oi? Eu não estava acompanhando O chat? o chat, mas agora eu consegui. Conseguiu? Uhum. Então tá bom. Então, gente, mas o modo de produção feudal, né, como vocês devem saber, não admitia muito a existência do comércio. O comércio era algo muito pontual, assim, né? Praticamente não existia. Isso também porque não tinha grande geração de excedente para haver uma troca pujante entre um feudo e outro, né? Mas também porque existia um peso da Igreja Católica em condenar a usura, né, o lucro, o comércio, enfim. Ao longo do tempo, as relações de produção vão mudando à medida que os meios de produção também se desenvolvem, né? E a Idade Média durou muito tempo, deu tempo suficiente para os meios de produção se desenvolverem e para uma nova classe, inclusive, entrar em jogo, que foi a burguesia, né? Então, a partir do momento em que o comércio passa a retomar sua existência durante a Baixa Idade Média, e aí, onde se cruzavam as estradas, começaram a surgir as primeiras feiras sazonais, que se tornaram permanentes, e dali a pouco os comerciantes começaram a viver ali onde as feiras aconteciam, né? E aí elas se tornaram bairros, burgos, que a gente chamou. E aí a galera que morava ali, os comerciantes, passaram a ser chamados de burgueses. Eles começaram a existir enquanto classe. Os servos passaram a ver a cidade que tinha outra dinâmica, muito diferente da do feudo, como uma perspectiva. Então passam a fugir também para as cidades passam a aumentar de tamanho. Tudo isso gera uma série de contradições
E as estruturas do feudalismo não dava, né, da sociedade feudal não dava conta de admitir tudo isso. Né? Isso vai levar a uma transição para o sistema capitalista, né, para o modo de produção capitalista. E é claro, a gente só vai fincar a estaca, o capitalismo está existindo a partir da Revolução Francesa. Então, olha, dois elementos, né? Um econômico, que é a Revolução Industrial, ou seja, um desenvolvimento abrupto, né, significativo, revolucionário das forças produtivas, e uma revolução política, porque a classe economicamente dominante, ela tende a dominar também politicamente, mas isso não é uma coisa automática. E a Revolução Francesa é o processo pelo qual a burguesia, que já, né, tinha enriquecido desse processo, então já era a classe economicamente dominante, passa a ter o poder político, e toma o poder político da nobreza de forma violenta, né? Por fim, não, mas depois do capitalismo, existe um modo de produção socialista, né? Que vai resgatar gradualmente para a sociedade a propriedade dos meios de produção, né, coletivizando esses meios de produção. E aí aquele processo, né, que a gente tinha comentado, de socializar, né, a apropriação das riquezas que já são, né, socialmente produzidas. E a gente pode ter como exemplo a União Soviética, né, a experiência da União Soviética, a China. E aí, para entender a China, vale aquela máxima, né, de pensar que nem modelo econômico é aplicado na sua pureza. Então, existem relações de produção de diferentes tipos, né, convivendo, mas que o que é hegemônico é o planejamento estatal. Então, a China é sim socialista, né? Enfim, Cuba, outros muitos exemplos. E essa é a sociedade pela qual o JS luta na atualidade, né? Mas pensar que o socialismo, ele é uma transição. Um período de transição para uma sociedade muito mais avançada, né? Que é o comunismo, né? O modo de produção comunista. Mas é um tipo de relação, coloquei um ponto de interrogação aí, inclusive, de produção que a gente ainda não conhece. Porque ele vai ser produto, né? A sociedade comunista, o modo de produção comunista de fato, vai ser produto do que a gente vai construir durante esse período de transição, que é o socialismo. Então, Marx, ele e os marxistas, de modo geral, não se propuseram a imaginar, projetar a sociedade perfeita, a sociedade do futuro, né? Mas sim em destrinchar como o capitalismo e como os modos de produção que existiram até aqui funcionaram e como a gente pode superar, né, esses modos de produção e rumar para uma sociedade mais avançada, com relações de produção mais igualitárias, mais justas, né? Então, daí ficou meio estranho aqui. Mas as formações econômico-sociais, então, né? É aquela mesma coisa do início, que o modo de produção é uma abstração, ele não existe, né, de forma toda certinha ali, pura, e que o que vão existir são formações econômico-sociais, né, com diversas relações de produção convivendo entre si. E o Brasil, né? Então, gente, tem muita discussão a respeito de como se deu esse desenvolvimento, né, essa sucessão dos modos de produção no Brasil. Alguns marxistas, há um tempo atrás, né, porque a Internacional Comunista assim, tinha uma concepção, naquele período, de que as coisas se davam de modo muito linear, assim, né? Então, comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, socialismo. Aliás, capitalismo e socialismo. Mas não é assim, né? Cada sociedade tem a sua trajetória, enfim. Naquele momento ainda não existia essa compreensão. Então, acho que o Nelson Werneck Sodré, né, é o principal exponente dessa tentativa de dizer, de argumentar de que no Brasil teria existido essa sucessão de modos de produção. A gente sabe que antes dos portugueses chegarem até aqui, nesse território viviam sociedades que se organizavam pelo modo de produção comunal primitivo. Mas isso se interrompeu de forma abrupta, sem que essas sociedades pudessem avançar naturalmente, desenvolver as forças produtivas, desenvolver relações de produção próprias, né? Então ninguém sabe o que seria. Isso foi estancado de forma abrupta. E o que se instaurou aqui foi diferente
do que o processo que a Europa viveu, né? A Europa pode ser para a gente um parâmetro, mas não vai ser uma receita de bolo que a gente pode aplicar aqui, né? Então, sobre isso, tem uma citação enorme aqui do Gorender, rebatendo essa tese de que existiu o feudalismo no Brasil, né? Então ele fala que os senhores feudais não tinham propriedade completa da terra. Ela era o meio de produção fundamental. Eles só tinham o direito eminente sobre a terra, o direito de receber rendas, mas não podiam expulsar o camponês, fosse esse camponês um servo da gleba ou um enfiteuta, um titular de enfiteuse. Eu não sei pronunciar essa palavra. Mas esse camponês, por sua vez, era um proprietário da terra parcial, subordinado, pagava uma renda, mas não podia ser expulso dela. Ele era parte integrante, né, da terra. Podia transmitir a terra por herança, podia inclusive vender a terra com a aquiescência do seu senhor eminente. Esse era o regime feudal. E isso nós não tivemos no Brasil. Por conseguinte, falar em feudalismo no Brasil é falar numa tese que não tem fundamento nos fatos empíricos da realidade factual histórica. E aí uma citação do Ciro, bem menor, que não é o Ciro Gomes, é o Ciro Flamarion Cardoso. Não se pode confundir o sistema econômico da antiguidade com o do Brasil colonial, porque a escravidão dos dois casos não corresponde em absoluto ao mesmo nível de desenvolvimento das forças produtivas. Então, estão aqui dois elementos diferentes, né? Relações de produção muito distintas e um nível de desenvolvimento das forças produtivas também extremamente distinto, né? Então, vamos lá. O Jacob Gorender, que foi, né, aquele cara lá da primeira citação, ele argumentou de que no Brasil, o Brasil transitou do escravismo direto para o capitalismo, né? Mas o escravismo que existiu aqui no Brasil, ele era um outro tipo, né? A gente viu lá o escravismo antigo, aqui existiu o escravismo colonial. Tinham características diferentes, né? A monocultura de grande escala destinada à exportação, né? Ou seja, existiu também, gente, pessoas que, historiadores, né, teóricos, que argumentaram que o Brasil já nasceu capitalista, né? Claro, ele não estava se referindo às sociedades indígenas. Mas, né, quando os portugueses chegam aqui, então passa a existir o capitalismo no Brasil. Mas o Gorender também, né, assim como eu, não defende essa tese. Mas é claro, né, que o Brasil ele estava acoplado num mundo, né, já de relações de produção capitalista, inclusive com uma colônia que já tinha relações de produções, né, mercantilistas de certa forma, mas pré-capitalistas, né? O que existia aqui existiu também em relação a essa realidade, né, dos colonizadores. Então, o escravismo colonial teve essa característica, né? Primeiro, a mais importante é a utilização da mão de obra escravizada vinda de África, uma monocultura de grande escala destinada à exportação, ou seja, não se tinha um comércio interno, né? Não existia um mercado interno. Tudo que se produzia aqui era produzido em grande escala e para fora, né? E para servir aos interesses e a acumulação de capital das nações colonizadoras. Então, uma dependência muito grande no mercado externo, né? Ou seja, as relações de produção, elas não eram idênticas à do escravismo antigo, né? Mas existia sim uma utilização de mão de obra compulsória, escravizada, né? Então, o que a gente chama de escravismo moderno, né? De novo tipo. E que transitou para o capitalismo, e aí acho que o professor Luiz Paulo tratou assim de forma mais atenta com vocês, né? Sobre o processo de abolição da escravatura aqui, né? A introdução da mão de obra assalariada. Mas então, para entender uma determinada sociedade, é preciso conhecer bem o que se passa na infraestrutura econômica, né? Até agora a gente conversou sobre infraestrutura, aspectos econômicos. E a infraestrutura é determinante em última instância, né? Mas é preciso também que a gente conheça as superestruturas. E elas se dividem em duas grandes partes. Aí, gente, imaginem as nossas sociedades humanas, né? As mais diversas, como prédios mesmo, né? Construções. O que a superestrutura é o que é aparente, o que a gente vê, né? Todos os andares do prédio. Mas elas se assentam em fundamentos. Esses fundamentos são a infraestrutura econômica. Mas
quando a gente fala de prédio, é uma construção estática, né? As nossas sociedades são muito mais dinâmicas. Então, depois a gente vai ver, né? Aqui tá bem grifado que a infraestrutura é, em última instância, determinante, mas a gente vai ver que existe uma relação dialética, né, entre as duas coisas. Mas então, o que é superestrutura? Superestrutura se divide em dois tipos, né? A jurídico-política, que são os elementos do Estado, né? E aí que vão ter as características de acordo com o tempo histórico. Pode ser uma monarquia, né? Então, o rei, o poder monárquico vai ser um elemento da superestrutura jurídico-política. Né? Num Estado democrático de direito como o nosso, a gente vai ter, né, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, vai ter o braço armado do Estado, que é o exército, vai ter as polícias, vai ter as prisões, né, os poderes em diferentes níveis, regionais, nacionais, enfim. Uma superestrutura ideológica, e essa, né, a gente precisa levar bastante em consideração, que é composta pelas ideias e pelos costumes existentes. Né? E aqui eu coloquei uma citação do Marx bem famosa que diz que a ideologia dominante, ou algumas pessoas, né, traduzem pelo o senso comum, é a ideologia da classe dominante. Então, a gente não pode subestimar o que a gente chamou aqui de aparelhos e instrumentos reprodutores de ideologia, né? Então, a burguesia, a classe dominante, tem instrumentos muito poderosos, né? A mídia é um dos principais, mas muitas instituições reprodutoras de ideologia, a família é um deles, a escola, né? Pública ou privada, porque quem, né, domina o Estado, quem controla o Estado é também a classe dominante. Então, tudo isso vai servir para reproduzir a ideologia da classe dominante, né? Então, para que a gente possa virar esse jogo, a gente precisa também ter muita sagacidade. Mas isso é um elemento muito importante, gente, na construção das sociedades. Essa questão da superestrutura ideológica, né? Que pode parecer abstrata e tal, mas ela é bem concreta e tem um poder, assim, uma influência na luta política decisiva. A infraestrutura e essa superestrutura, elas se relacionam, né? Há uma determinação, em última instância, da infraestrutura, como a gente falou. Se o modo de produção é capitalista, então as estruturas vão acompanhar, né, o modo de produção, elas não vão ser deslocadas, elas não são coisas, né, diferentes, assim, separadas, elas são complementares. Mas existe também uma relação de reciprocidade, né? Uma relação dialética entre a base econômica e a superestrutura. Isso significa o quê? Muitas vezes, gente, a gente vai pensar que, inclusive, o Engels, né, já foi acusado disso, porque naquele livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, não necessariamente nessa ordem, ele vai falar, principalmente quando fala do desenvolvimento da família, do surgimento, enfim, né, da monogamia e tal, vai atrelar isso à questão do desenvolvimento das forças produtivas. E sim, né, existe a superestrutura, de certa forma, acompanha, né, a infraestrutura. Mas, gente, de forma alguma, o Engels, ele ignorava essa relação dialética, né? Pelo contrário. E se a gente for pensar, o próprio Marx dizia isso, né? Que se a gente for olhar isso, for olhar a infraestrutura econômica como um elemento decisivo e, né, sozinho, a gente vai entrar num fatalismo, né? Então, o que adianta se organizar na UJS? O que adianta lutar pelo socialismo se, né, é o desenvolvimento das forças produtivas, né, dos meios de produção que vai definir as coisas? Então, eu vou ficar aqui sentada, não vou fazer nada, porque não adianta nada mesmo, né? Mas não é assim. E acho que o maior exemplo disso vamos pensar na Revolução Russa, né? A gente poderia pensar em qualquer outra revolução socialista. Mas a Revolução Russa não mudou radicalmente, inclusive de forma abrupta, as relações de produção, né, a infraestrutura econômica da Rússia naquele período? Sim, né? Com certeza. E a Revolução Russa é política. Ela é um elemento da superestrutura, né? Então é claro que a superestrutura pode sim transformar a infraestrutura, pode influenciar a infraestrutura. Isso não vai acontecer de forma natural, né? O natural, o orgânico é que a infraestrutura, os meios de produção se desenvolvam e a sociedade tenda a tentar acompanhar. Mas isso não é o contrário, pode existir, deve existir, mas é uma coisa que a gente precisa, né, pensar e atuar de forma concreta, né, e planejada para que aconteça. Marx e Engels, eles sempre negaram que a produção material fosse o único fator determinante, aquilo que eu estava falando, né?
reduzindo tudo ao econômico, a gente ia cair numa visão fatalista da história. Então, tudo já ia estar determinado de antemão e não ia adiantar nada ser marxista, não ia adiantar nada ser organizado politicamente, né? Então, o marxismo, pelo contrário, a gente dá muito valor à ação consciente dos homens, porque é isso que pode transformar a sociedade, né? Agora a gente entra numa outra seara de discussão, né? Que é a respeito das classes. O professor Luiz Paulo conversou também sobre isso, né? Mas vamos tentar passar rapidamente pelo que ele já falou e avançar um pouquinho. Gente, para o marxismo, não sei se ele chegou a falar isso para vocês, mas Marx em si, ele não deu uma definição assim, ó, isso é classe social. E ele vai utilizar, inclusive, né, o termo classe de formas diferentes, de acordo com diferentes níveis de abstração, né? Ou seja, de acordo com o tema que ele vai estar tratando ali, ele pode usar classe de uma forma ou de outra. Quem foi que taxou, assim, né? Deu uma definição concreta de classe? Foi Lenin. Mas a gente vai ter diversas interpretações, inclusive tem muita discussão a respeito disso, interpretações equivocadas, né? Pensando numa parte isolada, né, numa frase isolada do Marx e tal. Mas o que a gente tem, assim? Gente, isso é um tema complexo. Definir o que são classes sociais é complexo, né? Mas Lenin já dá pra gente, assim, uma definição bem importante para que a gente comece esse processo de reflexão, né? Então, as classes são grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si. Aí, pelo lugar que ocupam, pelo seu lugar, né, no sistema de produção social, historicamente determinado. O que isso quer dizer, né? Qual é o lugar que a pessoa ocupa na produção, né? Num, historicamente determinado quer dizer o quê? Quer dizer que não é estático, né? Diz respeito a um tempo histórico específico, uma sociedade, um modo de produção específico. Então, tá, se diferencia pelo seu lugar no sistema de produção, com os meios de produção e pelo seu papel na organização social do trabalho, e, consequentemente, pelo modo de obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social que dispõe. Ou seja, qual é o papel da pessoa, né, do indivíduo, no modo de produção, qual é o lugar que ele ocupa nessa produção, a relação dele com os meios de produção, o seu papel na organização social do trabalho e também qual é o nível de apropriação dele da riqueza produzida, né? Ou seja, o modo de obtenção pelas quais, enfim, né, a forma de obtenção da reprodução da sua existência, né? Ou seja, o salário ou o lucro, né? Enfim. As classes são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro, graças ao fato de ocupar um lugar diferente num regime determinado de economia social. Ou seja, no capitalismo isso se traduz em duas classes antagônicas, uma exploradora e outra explorada, né? Uma que detém os meios de produção e obtém a reprodução das suas condições de existência, e aliás, muito mais do que isso, sem trabalhar, né? Só através da propriedade dos meios de produção, explorando o trabalho de outros, né? Do proletariado. Então a gente vai ter no capitalismo duas classes antagônicas, né? A burguesia e o proletariado, mas não é tão simples assim. Existem também frações de classe, principalmente na burguesia. Existem discussões a respeito se existe fração de classe no proletariado ou não. No texto que eu sugeri para vocês, que é do Augusto Boncory, que é um intelectual marxista historiador muito importante para o Brasil e que, né, a gente perdeu no início desse ano, lamentavelmente. É um texto muito bom, importante que vocês leiam. Ele vai discutir um pouco disso também, né? As frações de classe, elas existem principalmente na burguesia, né? Então, dependendo do setor que essa burguesia ocupa, existe a burguesia industrial que produz, né, de forma direta, a burguesia financeira, que são os banqueiros, que são importantes também, parte integrante, financiam a produção, a burguesia comercial, pelo qual, né, a burguesia industrial escoa as suas mercadorias, e a burguesia latifundiária, que aqui no Brasil, né, tem inclusive algumas nuances assim meio feudais, mas que também, gente, está muito ligada
a esse processo produtivo mais geral, né, enfim, a obtenção de matérias-primas para a burguesia industrial, também tem uma relação de troca, né, porque a tecnologia no campo é crescente. Então, todas as frações da burguesia, elas estão interligadas, né, estão em contato permanente e interdependência. E existe também uma discussão de que o proletariado possa ter frações que sejam equivalentes, né, a frações da burguesia, ou seja, o cara que trabalha no comércio, né, o cara que trabalha na indústria, operário de fábrica, o cara que trabalha no campo, né, terem interesses distintos, né. Mas vamos lá. Pensando na burguesia, as frações de classe, então, são as divisões existentes no interior de uma mesma classe. A burguesia vai se dividir em burguesia industrial, né, que vai extrair e se apropriar diretamente da mais-valia, a burguesia comercial, a bancária, enfim. E os interesses fundamentais que unem as diferentes frações da burguesia são a manutenção do status quo, a manutenção do sistema capitalista e a subordinação dos trabalhadores assalariados. Mas eles vão ter, gente, conflitos. Por exemplo, a taxa de juros é um conflito de interesse permanente entre a burguesia industrial e a financeira. E daí também que a gente precisa se apropriar, né, desses conflitos, entender eles e se utilizar para a nossa luta política também. E existem também categorias sociais, né, que são aqueles grupos sociais que não têm um pertencimento de classe claramente estabelecido, né? Então, existe também uma discussão muito grande a respeito do que é proletariado, da diferenciação, porque às vezes a gente associa, né, acho que proletariado são todos os trabalhadores assalariados, e não é bem assim, né? Vai ter muita elaboração teórica questionando isso. E vão ter algumas categorias sociais que, né, são grupos que não vão ter uma identidade de classe bem tão clara assim, né? Eles não são produtivos do ponto de vista do capital e exercem funções da superestrutura. São os funcionários públicos, né, os padres, os intelectuais tradicionais, e etc. A classe si e a classe para si. Essa também é uma categoria importante para a gente estudar, né? Ficou meio borrado ali o que ficou em negrito, mas tudo bem. A classe em si, gente, porque as classes sociais, em especial o proletariado, tem duas dimensões, né? Uma dimensão objetiva, que é o lugar que eles ocupam de fato na produção, né? Ou seja, uma classe social é um grupo de indivíduos que tem em comum o lugar que ocupa na produção, como o Lenin falou, né? Então, a classe em si é justamente isso, o elemento objetivo, né? Constituída diretamente pelas relações de produção e fruto da realidade objetiva. Mas não é automático que exista uma classe para si. A classe para si é a dimensão subjetiva, né? É a dimensão da consciência. Então, esses indivíduos podem sim pertencer ao mesmo grupo social, ocupar o mesmo espaço, né? Na produção das riquezas numa determinada sociedade, mas não se entenderem dessa forma. A consciência de classe é um elemento importante para, inclusive, para a luta política do proletariado, né? E essa é a dimensão subjetiva da classe, a classe para si, né? Como a classe se entende, né? O se entender como classe. E sobre isso, Marx vai dizer: o domínio do capital criou para essa massa uma situação comum, para a massa de proletários, né? Interesses comuns. Assim, pois, essa massa já é uma classe em relação ao capital, né? Objetivamente uma classe. Mas ainda não é uma classe para si. Na luta, essa massa se une, constituindo uma classe em si. Os interesses que defendem convertem-se em interesses de classe. Ou seja, a partir do momento em que há uma compreensão maior, né, dos interesses coletivos, dos interesses em comum, uma luta política em relação, né, ou uma luta econômica em relação a esses interesses, aí é formada uma consciência de classe e é aí que surge uma classe para si, né? Isso é importante de compreender, mas também acho que isso é tema para outras aulas, inclusive, né? Como que a consciência de classe ela tem diferentes níveis, inclusive do ponto de vista da tática, né? Se a gente for usar aqui o operariado inglês, né? A classe operária inglesa, que foi a primeira, né, a se constituir enquanto proletário, até porque
a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, né? Então falar que esse modelo de operariado fabril surgiu, a gente se levar como exemplo, né? Tomar como exemplo a trajetória que o proletariado inglês, né, teve, o trajeto que eles fizeram, vai passar pelo movimento ludista, pelo movimento cartista, e vai ver que do ponto de vista da tática, né, do tipo de luta que se fazia, a consciência de classe ela é uma coisa muito processual, né, que vai se desenvolvendo também ao longo do tempo, não é algo automático. E o nosso tempo está passando, vai ter que dar uma corridinha. Sobre a luta de classes, né? A gente viu que em diferentes modos de produção ao longo da história da sociedade, sempre que a gente teve relações de produção baseadas na exploração, né, uma sociedade com classes antagônicas, existia um conflito de interesse e uma luta entre, né, essas duas classes antagônicas. Aqui, gente, eu vou usar para falar um pouco sobre a luta de classes, o Manifesto Comunista em Quadrinhos. Ele é bem legal para quem quiser ler. Eu posso até, se vocês quiserem, colocar ali nos textos de vocês. Essa é uma edição bem antiga, o prefácio é do Trotsky, então relevem. E a ilustração também é bem tosca, assim. Existem outras mais avançadas, mas essa eu já estou mais familiarizada e acabei colocando alguns trechos aqui para vocês. O texto é o original do Manifesto Comunista. Então aqui, né, do capítulo Burgueses e Proletários. A história de todas as sociedades que existiram até a nossa época é a história da luta de classes. Homens livres e escravos, nobres e plebeus, opressores e oprimidos se enfrentaram sempre. Mantiveram uma luta constante, velada umas vezes e outras vezes explícita, que não completou. Uma luta que terminou sempre com a transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o aniquilamento das classes em luta. Em épocas históricas anteriores, encontramos, por quase todas as partes, uma completa divisão da sociedade em diversos estamentos, uma múltipla escala gradual de condições sociais. Aqui vai usar, né, a Roma antiga, né, o escravismo, depois a Idade Média, o feudalismo, como exemplo, né? Eu adoro essa ilustração. Tem uma classe em cima da outra. E aí observem, né, como a coisa era em outros modos de produção, bem gradual, tal, e foi ficando pior, né? E olha só como é que é o capitalismo moderno. Uma bota, né, esmagando o trabalhador. A moderna sociedade burguesa, que surgiu das ruínas da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Unicamente substituiu as velhas classes e as velhas condições de opressão por novas, né, classes e novas condições de opressão. E substituiu também as velhas formas de luta por outras novas. Nessa época, a época da burguesia, nossa época, a época da burguesia, distingue-se, sem dúvida, por haver simplificado as contradições de classe. Toda a sociedade vai se dividindo cada vez mais em dois grandes blocos antagônicos, a burguesia e o proletariado. E ali, né, tem uma ilustração da luta de classes. Aumento de salário, jamais. Turnos menos cansativos, jamais. Local de trabalho mais seguro, jamais. Assim, onde é que a gente vai parar? E aqui a gente pode pensar, né? Aposentadoria para todo mundo? Jamais. E aí o proletariado responde, né, com as suas formas de luta: boicote, greve, insurreição. Opa. Segundo Engels, então, as lutas de classes modernas vão se desenvolver em 3 níveis. Acho que o Luiz Paulo já falou disso também, né? Então vou passar bem rapidamente. A luta econômica, né, que é a luta de sindicatos por melhores salários, melhores condições de trabalho, jornada de trabalho, enfim. Que tem os seus limites também, né? Que é conseguir as melhores condições de trabalho, mas que não vai ter uma repercussão estrutural na sociedade, né? E esse é o seu limite. A luta ideológica, que é muito importante, né? A disputa das ideias, que é a disputa que se trata, né, no campo da superestrutura ideológica, e que tem como objetivo a libertação dos exploradores, aliás, dos explorados, da ideologia dominante. E aí pensando que é importante também a formação de uma consciência de classe que passa por essa luta ideológica, né? De modo que ela adquire consciência dos seus interesses históricos universais e da sua condição, né, enquanto classe operária.
E a terceira é a luta política, né? Que é a luta mais efetiva. Esse é o principal nível da luta de classes. É nele que se coloca a questão do poder político. Eu coloquei aqui uma foto de uma manifestação do JS, né? Para que a gente também se identifique com a luta política, a nossa forma de fazer a luta política. Mas o principal instrumento é o partido político. Então, é óbvio, né, que a nossa atuação no movimento estudantil é muito significativa, a gente constrói diversos avanços, né? Mas se a gente quiser ter uma atuação revolucionária e que possa ter uma repercussão mais profunda, né, construir de fato uma nova sociedade, o partido é o instrumento da classe operária, né? A JS é o instrumento da juventude, né, dos estudantes, mas o partido é o instrumento de toda a classe operária. Então é preciso valorizar esse instrumento, né? Ele é a nossa ferramenta de transformação da sociedade. Mas, gente, as classes sociais, elas também têm, e a luta de classes tem diversas dimensões, né? Que eu vou usar o Domênico Losurdo, também uma leitura que eu indico muito para vocês, um dos filósofos mais importantes, né, do marxismo do século XXI. E ele vai dizer que a luta de classes moderna, que a luta por uma nova sociedade, ela não vai se restringir a esse conflito, a essa contradição entre burguesia e proletariado. Ela também vai ter repercussão, por exemplo, nesse estágio, né, da geopolítica internacional, uma dimensão da luta nacional, né? Então, hoje, as nações da periferia do sistema precisam ter uma luta pela sua independência, né? O capitalismo, ele hoje não sobrevive sem a exploração neocolonial, sem a exploração das grandes potências, né, de centro do sistema em relação às potências periféricas. E a luta pela libertação, né, dos países da periferia do sistema, ela também é importante para a luta de classes, ela também é importante para a superação do capitalismo, né, e para a construção de uma sociedade mais avançada. A luta das mulheres pela sua emancipação, né, então o conflito, né, e a exploração da mulher pelo homem também tem uma dimensão importante na luta de classes, e eu acho que isso é importante ser dito, né, porque a gente não debate muito. Às vezes a gente usa como chavão, né, essa questão de, a revolução vai ser feminista, não vai ser, enfim. E, gente, não é automático, né, não é automático mesmo. A Kollontai já dizia, né, os nossos companheiros que têm as aspirações mais avançadas do ponto de vista de classe, às vezes vão ter o comportamento mais retrógrado quando a gente fala, né, da opressão das mulheres pelos homens. E não é automático que uma revolução socialista vai acabar com o machismo, né? Mas o capitalismo, o patriarcado, gente, ele é muito mais antigo do que o capitalismo. Ele sobreviveu a diversos modos de produção. Mas o capitalismo surgiu e o patriarcado já existia em outra estrutura. E ele se assentou também nessa base do patriarcado. A gente tem dois tipos de trabalho. O trabalho produtivo, que é esse que vai produzir uma mercadoria, né? E o trabalho reprodutivo. E aí, quando vocês forem estudar economia, vão ver que também o salário, o cálculo de salário está ligado também ao mínimo que o indivíduo pode ganhar para poder sobreviver e reproduzir a sua força de trabalho, né? Ou seja, ter filhos, sustentar esses filhos para que eles possam crescer e se tornar mão de obra também, né? Mas não é só o salário que está ligado a isso, né? Existe uma categoria de trabalho, um tipo de trabalho que é o trabalho reprodutivo, né? Que vai tratar de reproduzir a mão de obra, reproduzir, né, as forças produtivas. Então, isso é o trabalho doméstico, gente. É cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é cuidar da saúde do marido, que é a mão de obra produtiva, né? Cuidar para que os filhos possam se tornar mão de obra mais tarde. Isso sempre ficou a cargo das mulheres, que ficaram relegadas durante muito tempo, né, na história da humanidade, à escravidão do lar, né? E esse é um tipo de mão de obra que não é remunerado. Ou seja, é essencial para que o capitalismo exista a existência dessa categoria de trabalho reprodutivo não remunerada. E hoje, por exemplo, quando a gente tem mulheres se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, isso acontece com jornada dupla, né? Então, as mulheres não foram
desresponsabilizadas do trabalho produtivo não remunerado, né? Pelo contrário, elas fazem jornada dupla. Quando algumas mulheres conseguem, né, se livrar da jornada dupla, normalmente isso acontece transferindo o trabalho reprodutivo para uma empregada doméstica, que é normalmente uma mulher negra, né? Então a gente vê o quanto que essas questões, elas têm uma série de conexões. E aí, quando a gente fala da luta nacional, a gente precisa levar em consideração também uma série de conflitos étnico-raciais que existem, né, no interior dessas sociedades. Quando a gente pensa em Brasil, não dá para negar o nosso histórico, né, o nosso passado escravocrata. Pensar aqui. O modo de produção escravista deixou diversas permanências, né? Diversas estruturas um racismo estrutural que permanece. Então, a luta dos negros e negras também é essencial para a construção de uma sociedade mais avançada. Então, as classes sociais, elas não são classes simplesmente, né, burguesia e proletariado. Elas também têm cor, elas também têm gênero, né, têm nacionalidade, e tudo isso é importante ser levado em consideração. As questões nacionais, a luta das mulheres, né? Durante muito tempo, gente, o marxismo, ele não admitia, né, que a gente levasse em consideração, em especial, a luta das mulheres e também dos negros e negras, né? Porque isso era diversionar a luta de classes, né, na concepção. Ainda tem alguns camaradas que podem ter essa concepção. Mas é o próprio Engels que vai falar que a opressão de classe, ela surge justamente da opressão da mulher pelo homem, né? Lá na divisão sexual do trabalho, lá nas primeiras sociedades humanas. Então, dissociar isso é deixar de lado um elemento importante, né, da luta de classes, da nossa luta por uma sociedade mais avançada. Então, isso também a gente precisa aprofundar mais. Não vai ter tempo, mas também estou à disposição para indicar algumas leituras. O Estado, então, né? As classes exploradoras precisam de um instrumento para dominar politicamente o conjunto da sociedade. Normalmente, a classe economicamente dominante domina também, né, a política, e esse instrumento é o Estado. O Estado, ele é um produto da luta de classes. Lembrando que lá no comunismo primitivo não existia Estado, né? Justamente porque não existia uma divisão de classe. O Engels então vai dizer que o Estado é o Estado da classe economicamente dominante. Assim como o Estado antigo foi o Estado dos possuidores de escravos, para manter subjugados esses escravos, assim também o Estado feudal foi o órgão da nobreza para manter submetidos os servos, e o Estado representativo moderno é um instrumento para a exploração do trabalho assalariado pelo capital. Isso diz respeito ao tipo de Estado, né, ao conteúdo do Estado. O Estado capitalista moderno, ele é um Estado de conteúdo burguês, né, um Estado da burguesia. Meu gatinho aqui, eu acho que ele quer sair. Mas a gente vai ter também formas de Estado, né, que não podem ser confundidos. O caráter de um Estado, então, o conteúdo, é fundamentalmente definido pelo seu conteúdo social de classe. Ou seja, qual é a classe que exerce poder político, né? Normalmente, a classe economicamente dominante. E a forma do Estado, ela pode ser as mais diversas, né? É a maneira como o poder do Estado se apresenta em uma determinada época e está sujeito a uma correlação de forças, né, entre as classes sociais em lutas, e também é uma questão de momento histórico, né? E elas normalmente mudam mais rapidamente do que o conteúdo. Exemplo. Um Estado de conteúdo de caráter burguês pode ser autoritário, né, pode ser uma ditadura, pode ser um Estado democrático de direito, ele pode ter diversas formas, né? Mas o conteúdo continua sendo burguês. E aí, gente, é importante pensar isso também para analisar aqui. Vamos pensar lá no golpe de 2016, né? O Estado tanto é burguês que se a burguesia sair perdendo um pouquinho, eles mudam a regra do jogo enquanto o jogo está sendo jogado. A gente joga no tabuleiro da burguesia, né? Então, para a burguesia, tanto faz se o Estado vai ser autoritário, se vai ser democrático, né? O que importa é que os seus interesses da manutenção do capitalismo, da exploração do trabalho assalariado,
esteja mantido, né? Ele vai usar a forma de Estado que seja mais conveniente para manutenção dos seus interesses. Mas isso é uma forma muito comum de embaralhar, né, a nossa compreensão a respeito disso. Muitos liberais, inclusive, vão confundir, né, vão falar em Estado monárquico, aristocrático, democrático, autoritário e tal, e vão reduzir a análise a esse nível, né? E vão se limitar a debater a forma e não o caráter, né, o conteúdo desses estados, que é um conteúdo de classe. Mas, gente, não é indiferente para o proletariado, não é indiferente para a nossa luta política, a forma pela qual a burguesia exerce a sua dominação. Se através de uma ditadura autoritária ou de uma democracia representativa. A democracia é o campo mais favorável para a luta dos trabalhadores. Tem um exemplo muito emblemático disso, né? Peraí. Que é o Lula no fim da ditadura militar, né? O Lula dizia, gente, que não interessava para a classe trabalhadora o fim do AI-5. O fim do AI-5 não tinha que ser uma bandeira da classe trabalhadora, porque pouco importava. O trabalhador também interessava, era o... Enfim, era ter o pão na mesa, aquele discurso do Lula, né? Manter essas condições de sobrevivência, enfim. O AI-5 pouco importava. Gente, o Lula, né? Então, claro, né, que o jovem Lula. Mas é emblemático também para a gente pensar que não, né? É mais fácil disputar uma eleição ou morrer no Araguaia, né? É mais fácil fazer uma manifestação como a gente faz hoje, fazer um congresso da Uni do jeito que a gente faz hoje, ter uma organização de massa como a JS, ou se esconder, né? Ter uma organização limitada a quadros, ser perseguido, ter as nossas vidas em risco. É muito mais fácil se organizar numa democracia, né? Então, não é indiferente. A luta pela democracia, ela é sim de interesse da classe trabalhadora, ela é sim do nosso interesse enquanto revolucionários. As revoluções. Ficou ruim o slide aqui. A causa última das revoluções, então, está na contradição existente entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção, que tendem a se atrasar. Ou seja, as forças produtivas elas se desenvolvem numa velocidade muito maior, né, do que a tecnologia, né, se desenvolve muito mais rápido do que as relações de produção. Isso se traduz numa crise, né? Isso necessariamente vai gerar uma crise, que vai abalar a sociedade de uma forma geral e elevar o nível dos conflitos entre as classes sociais. Então, a gente conversou um pouco sobre isso, né, quando falou da transição do feudalismo para o capitalismo, do surgimento da burguesia, do desenvolvimento das forças produtivas, de como a estrutura da sociedade feudal não dava conta daquilo, né, que levou a uma crise na Baixa Idade Média e ao surgimento do capitalismo, né. Então, a luta de classes antagônicas tende a levar a uma transformação revolucionária de toda a sociedade e a substituição de um sistema velho por um sistema novo, né. Então, se substituem as classes no poder e as relações de propriedade predominantes. Mas a Revolução Socialista ela é diferente. A gente pode usar como exemplo, né, a Revolução Francesa, a Revolução da Burguesia, né, que se deu nessas regras, né, um nível de desenvolvimento das forças produtivas muito maior que as relações de produção feudais, né, não deram conta, e nessa dicotomia, né, entre a burguesia que tinha o poder econômico e não tinha o poder político, e se organiza para conquistar de forma, né, revolucionária o poder político. Mas a Revolução Socialista é diferente. Ela não necessariamente vai precisar dessa circunstância, né? Vai ser produto do desenvolvimento dos meios de produção. A Revolução Socialista tem diferentes significativos, acho que ficou errado ali, significados em relação às revoluções passadas. Tem diferenças significativas, gente, eu tô já louca. Então, tem grandes diferenças em relação às revoluções passadas. Inclusive, quanto ao seu ritmo, né? Quanto ao seu ritmo. As suas principais características são: 1. As outras revoluções, elas começam quando já existem novas formas econômicas no seio da antiga sociedade, né? Esse nível distinto de desenvolvimento dos meios de produção. A Revolução Socialista, ela se inicia sem que seja necessário
novas relações de produção, sem que as novas relações de produção já existam, né? Então, o segundo é que as transformações socialistas se iniciam com a tomada do poder. Ou seja, vamos pensar na Revolução Russa, né? Uma Rússia quase feudal, uma potência atrasada, né? Majoritariamente rural. Os revolucionários russos tomam o poder e iniciam aí o processo de transformação da sociedade, né? De industrialização, de coletivização dos meios de produção. Então, isso acontece a partir da tomada do poder. As outras revoluções, elas substituíram uma classe exploradora no poder por outra classe exploradora, né? Ou seja, ela faz parte dessa movimentação da luta de classes, mantendo essa relação de produção baseada na exploração. E a Revolução Socialista, ela coloca pela primeira vez a classe explorada no poder tem o objetivo de abolir, né, essa relação de produção assentada na exploração. Então, o proletariado não tem interesse de manter a propriedade privada dos meios de produção. Sua missão é fazer desaparecer as bases materiais da exploração do homem pelo homem. A propriedade privada dos meios de produção, né? Ou seja, não é uma simples substituição de quem explora, é a abolição dessa relação de produção com base na exploração. Mas nem toda situação revolucionária ela leva inevitavelmente a uma revolução. É preciso que haja uma outra condição, a condição subjetiva, né? E ela se expressa em diferentes níveis. Primeiro é o nível da consciência revolucionária das massas proletárias. O que isso significa, gente? Vamos usar como exemplo, assim, a intentona comunista, né, do Prestes. Não deu certo. Por isso que não é chamada de revolução, né? Chamada de intentona. Mas se pretendia, tinha intenção de ser uma revolução. Mas não deu certo. Não deu certo porque já esse primeiro nível, né, não tinha concretude. Ou seja, existia uma consciência das massas revolucionárias, das massas proletárias no Brasil? Uma consciência revolucionária, uma consciência de classe bem definida? Não, né? O nível de consciência era ainda muito pequeno, né? Segundo, a organização de uma unidade de classe, né? E o terceiro, a correta direção política do seu partido de vanguarda. Quando a gente fala da organização da unidade da classe, a gente está falando também de ter um partido, né, revolucionário, um partido proletário na vanguarda dessa unidade, né? E que esse partido de vanguarda tenha uma direção política correta, né? Ou seja, não esteja viajando na conjuntura, né? Não esteja deslocado da conjuntura. Tendo essas condições, né, assim, na receita do bolo, estariam dadas as condições para um processo de revolução socialista. Claro, né? Esses níveis, eles são condições mínimas, né? É muito complexo, assim, né, se a gente for parar para pensar. Como foi a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a gente vai perceber uma complexidade muito grande, né? Então, não é simples e não é copiando modelos externos, as experiências externas. Durante muito tempo a gente acreditou que a Revolução Russa, né, o socialismo real, era um exemplo para ser aplicado por todos, né? A China rompeu com isso, foi muito bem sucedido. A gente achava que era receita de bolo, que era só aplicar aqui. Mas a gente se deu conta, com outras experiências, inclusive com algumas experiências frustradas, né, de que cada país, cada nação tem a sua trajetória, tem uma classe operária com níveis de consciências diferentes, com as suas peculiaridades, muitas peculiaridades, e que a gente precisa ter uma compreensão muito apurada disso, né? De quais são as pautas, do que vai conversar com a consciência, né, do proletariado de cada país, né? Mas vamos falar de Brasil, né? A gente precisa conhecer, né, a classe operária do Brasil, a gente precisa conhecer os nossos companheiros de luta, precisa entender, né, como funciona a superestrutura, os mecanismos de produção da ideologia, né, para conseguir rumar com uma direção política correta para a revolução, né? Enfim, isso é um processo de longo prazo.
Às vezes a gente quer ver a Revolução Socialista acontecendo amanhã, né? E aí tinha um companheiro aqui do Rio Grande do Sul que ele dizia que trosco não envelhece, né? Que é difícil ver trosco velho. Que o trosco desiste. Porque a revolução tá logo ali. A revolução tá na esquina. A revolução vai acontecer amanhã. E não. Então, agora vai. E não. E aí desiste, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? De que é um processo de longo prazo. Levando a China em consideração, que já passou por um processo revolucionário, a galera admite que está em transição ainda, né? Que vai levar pelo menos 50 anos para, né, ser uma nação socialista e tal. E para a gente, que ainda nem chegou no processo revolucionário, precisa entender que a acumulação de forças, né, que a construção de uma consciência de classe mais elevada, ela também leva um tempo, né? E que a conjuntura, ela é muito dinâmica, ela é cheia de indas e vindas, e que não é um processo simples, não é um processo óbvio, né? Mas muito complexo. E que não é automático, a gente vai precisar construir essas condições. Mas, gente, nós não somos, né, os troscos que desistem. A gente tem uma consciência revolucionária muito objetiva, muito calcada na realidade objetiva. E a gente sabe de tudo isso, né? É por isso que a gente está aqui numa quarentena estudando. E a gente sabe, né? A gente vive numa sociedade muito cheia de estímulos. Então, não importa que a gente esteja em isolamento social, vai ter uma live no Instagram, vai ter um vídeo interessante no YouTube, mas a gente optou por estar aqui estudando. Isso é muito importante, gente, porque a prática política sem a teoria, ela é voluntarismo, né? E nós não somos essas organizações que têm fetiche em voluntarismo, espontaneismo, né? A gente valoriza, como foi dito, a ação consciente. Para isso é preciso conhecer a teoria, para isso é preciso conhecer a nossa realidade, e a gente está aqui num esforço de se dedicar à nossa formação teórica. Então, né, parabéns para todo mundo. Queria terminar esse slide dizendo que uma frase do Marx, né, que os trabalhadores não têm nada a perder e uma revolução comunista não ser as suas correntes. Tem em troca um mundo a ganhar. Proletários do mundo, univos. E aí, gente, dizer que eu espero que tenha acrescentado alguma coisa na formação teórica de vocês e que a gente possa aprofundar, tem tempo ainda, né, para aprofundar mais nas perguntas. Então, se alguma coisa ficou ruim, se vocês querem que eu fale mais sobre alguma coisa, né, mandem e-mail aí, perguntem. É isso. Joyce, eu aqui tem algumas perguntas que o pessoal já mandou aqui no chat, mas vamos fazer o seguinte, a gente para agora meia hora, então, tipo assim, a gente vai voltar um pouco mais cedo, a gente vai voltar 10 para as 4. De 4 horas a gente volta para a aula, pode ser, para as perguntas. Eu mandei já o link para o pessoal aqui no chat e também o e-mail colado. Tem algumas perguntas que o pessoal encaminhou, mas acho que a gente faz em bloco já tudo junto com a segunda parte da aula. Gente, sobre o pessoal que estava pedindo os slides, e os textos que foram indicados, já foi encaminhado no Grupo Nacional de Gestores de Formação no JS, cobrem para que as pessoas encaminhem nos grupos estaduais, porque já estão tudo lá, inclusive o slide da professora Joyce aqui também já está encaminhado, o pessoal está encaminhado em PDF para o pessoal conseguir dar uma relida. Então vamos fazer o seguinte, a gente volta aqui 4 horas, eu encaminhei o link aqui, e vou também te encaminhar os links também, tá bom, professora? Pode ser? Beleza.